Mateus 5, versículo 14. Eu confesso para você que mudou tudo, irmãos. Quando eu cheguei aqui, eu estava pensando em algo e de repente todas as coisas foram mudadas. E é tão gostoso a gente ver e compreender isso, porque quem trabalha e quem determina as coisas na igreja é o próprio Senhor. Você crê assim? E hoje eu até conversava com a minha esposa sobre qual a palavra que eu poderia estar ministrando junto aos irmãos, para que pudéssemos sair daqui renovados, restaurados, enfim. Eu confesso para você que eu busquei muita coisa e vim para cá com um propósito assim bem definido, mas quando eu pisei aqui, o negócio mudou de novo. E aí Deus me levou para Mateus capítulo 5, no versículo 14. Eu quero compartilhar essa palavra simples, curta, pequena, e gostaria que você tivesse o máximo de atenção possível, para que saiamos daqui restaurados. Eu sei que tem alguns irmãos aí que participaram hoje de uma confraternização, né? Estão com os rostinhos queimados aí por conta do sol, mas fica firme aí. Daqui a pouquinho a gente vai estar em casa, né? Jantando, se preparando para encarar a segunda-feira mais uma vez. Mateus 5,14 está escrito assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Versículo 15: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Vamos orar. Pai, que a Tua palavra fale ao nosso coração hoje, como sempre tem falado. Que o Senhor possa nos instruir em conformidade com aquilo que está na palavra, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, assuma o controle, porque essa casa pertence ao Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, há alguns meses atrás eu recebi um convite para estar ministrando em uma igreja aqui em Sete Lagoas. Uma igreja que estava comemorando 10 anos de existência. E eu me alegrei muito quando eu recebi esse convite, porque só Deus sabe a luta que nós passamos, né? Quem é líder sabe, para manter e para conseguir estruturar um ministério. Não é fácil. Você lidar com pessoas não é tão simples assim. Às vezes você vê um ministro de louvor aqui à frente ministrando uma palavra, às vezes você vê um obreiro orando, intercedendo, um pastor pregando, um evangelista ministrando, mas nem sempre nós temos a consciência de como foi o dia e como tem sido ou foram os dias, né, daquela pessoa. Às vezes nós passamos por situações que guardamos no nosso próprio coração, não externamos para a igreja, até porque nós estamos aqui para celebrarmos a Deus e para ministrarmos uma palavra que cause um impacto profundo no seu coração. Mas as dificuldades, elas estão aí todos os dias. Eu me alegrei muito quando aquele pastor me convidou, e me alegrei muito mais quando ele disse: olha, nós estamos trabalhando um tema para que eu possa incentivar a minha igreja, para que a minha igreja consiga fazer a diferença no meio dessa geração. E quando ele citou isso, eu fui para casa pensando, eu fui para casa ruminando, sabe, para tentar buscar de Deus alguma coisa que eu pudesse já construir, para que eu pudesse levar para a igreja na data que nós havíamos combinado. E no caminho eu descobri que esse tema em si, ele nos revela duas coisas assim interessantes. Primeiro, porque quando eu e você, nós nascemos em Cristo, nós nascemos para fazer a diferença. Você crê nisso? Quando nós nascemos em Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós entramos debaixo dessa cobertura espiritual, nós recebemos uma semente para fazermos a diferença aqui nessa terra. E isso falou profundamente ao meu coração. E em segundo lugar, quando ele me citou o tema, me veio fortemente no meu coração um anseio que é comum a todo ser humano. Todos nós aqui desejamos fortemente fazer a diferença, quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja na empresa, quer seja no ministério. Amém, gente? Independentemente de cor, credo,
Se você se deparar com uma pessoa na rua, se você tiver um grau de intimidade com essa pessoa que te permita perguntar para ela: ei, você deseja fazer a diferença lá na sua família? É óbvio que essa pessoa, se estiver com sã consciência, vai dizer para você: eu quero fazer a diferença na minha família. Se você direcionar essa pergunta para a empresa, para o trabalho dessa pessoa, eu tenho consciência que ela vai dizer para você: olha, eu quero, eu desejo, não sei se vou conseguir, mas o desejo está ardendo dentro do meu coração. É uma verdade, irmãos. Agora, o que muita gente não compreende, principalmente os cristãos, é que para fazermos a diferença, nós precisamos compreender alguns requisitos, ou responder a alguns requisitos. Nós precisamos da compreensão de alguns pontos. Nós precisamos observar algumas coisas. E é claro que eu não tenho tempo hábil para tratar sobre todas aquelas que deveríamos observar, mas eu separei 3. E eu queria compartilhar com você. Porque, pastor, o senhor quer compartilhar isso comigo hoje? Porque 2020 está aí, irmãos. Amém, gente? E eu sei que no seu coração você já está projetando um ano de vitória para o ano que vem. Eu sei que você já está desenhando o futuro que você quer ter, deseja ter em Deus. É pecado isso? Lógico que não. Jesus disse aqui em Mateus capítulo 5, foi Jesus dizendo no Sermão da Montanha, que quando nós nascemos nele, nós nascemos para brilhar. Amém, gente? Não é trazer fama e glória para o nosso próprio coração, é para brilhar. É para fazer com que a luz dele em nós brilhe e irradie a fim de alcançar outras pessoas. Amém? Então esse desejo arde no coração do Senhor. Mas para que eu e você consigamos fazer a diferença, tem alguns requisitos que a gente precisa observar. E o primeiro deles, nós precisamos compreender, de fato, é que nós precisamos estar no centro daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Se você deseja fazer a diferença no ano de 2020, olha para mim, você, eu, nós precisamos estar no centro da vontade do Senhor. Não tem outro jeito, não tem outra alternativa. Se nós quisermos impactar os nossos familiares, se nós quisermos viver acima da média, se nós quisermos experimentar o extraordinário de Deus, se nós quisermos experimentar o sobrenatural de Deus, seja em que área for da nossa vida, nós precisamos inclinar o nosso coração para buscar de Deus e compreender do coração de Deus aquilo que o coração dele tem para a nossa vida. É o primeiro passo. Há muito tempo atrás eu citei aqui uma palavra sobre Davi, 1 Crônicas, até anotei aqui, no capítulo 12, do versículo 23 para frente. Se você chegar na sua casa, ou durante a semana, se você for ler esse texto, você vai ver que o reino estava sendo trocado, estava saindo das mãos de Saul e sendo posto nas mãos de Davi. Gente, todo processo de transição, ele é complicado. Eu já estou pensando aqui como vai ser na nossa igreja nova. Levar cadeira, né? Jogar água no chão, acostumar. Todo processo de transição gera um certo tipo de desconforto. Aqui tem uma outra mensagem, sabe? Que depois eu gostaria de pregar para você, porque não há crescimento sem dor, viu, irmãos? Não há crescimento sem que nós saiamos da zona de conforto. Mas isso aqui vai ficar para uma outra ocasião. Mas o que nos interessa nessa noite é que todo processo de transição, ele gera um desconforto, é ruim. Eu me recordo quando eu fui mudar, eu morava no centro da cidade, e aí eu fui mudar lá para onde o vento faz a curva, para viajar, acho que para Belo Horizonte. Eu nem sei para que lado que é, mas é lá para o lado daquele. Só sei, irmãos, que é longe demais. E aí, eu e a Flávia na época, nós arrumamos ali algumas pessoas, fortes como eu, para nos ajudar a fazer a mudança, sabe? E aí eu tinha chamado umas 10 pessoas e no dia só chegou umas 3. Eu, o irmão da Flávia e não me recordo mais uma outra pessoa. E o Marcel, casado com a minha irmã. Eu falei, meu Deus, nós não vamos dar conta não. Sabe, já é desgastante você ter que, sabe, se deslocar de um lugar para ir para o outro, ainda mais carregando um monte de peça. E nós fizemos a mudança toda em um dia só, irmãos. E aquilo me marcou, me deixou uma sequela na coluna até hoje, por conta do peso. E quando nós chegamos e nós nos adentramos, tinha uma alegria muito grande no nosso coração,
Mas o processo de adaptação, nós iríamos passar por ele. É desconfortável. O processo de transição, seja em que área for, ele traz isso. E a nação de Israel estava vendo a coroa sair da cabeça de Saul e sendo posta na cabeça de Davi. Mas o que você quer dizer com isso, pastor? O que isso tem a ver com a mensagem de se estar no centro da vontade de Deus? Sabe o que Davi fez para que isso acontecesse? Nada. Como assim nada? Eu quero que você entenda que Davi não foi para a televisão, Davi não foi para a rádio, Davi não insistiu, Davi não ficou mandando cartinha, recado para ninguém. Simplesmente por causa da desobediência de Saul e por causa da fidelidade de Davi para com Deus, o próprio Deus preparou tudo para que a coroa fosse posta na cabeça daquele rapaz. Mas por quê? Porque ele estava no centro, ele estava no lugar certo, onde Deus queria que ele estivesse. Você quer ter um ano de vitória agora em 2020? Procure saber de Deus, aonde é que Ele quer que você fique. Procure saber de Deus aquilo que Ele quer que você realize. Eu sei que é até difícil, né, irmãos? Quando eu jogava futebol, eu orava demais, assim, gostava de orar. A gente levantava nas madrugadas para ficar orando no campo. Tinha eu e um rapaz que tomava conta da rouparia. A gente levantava, ia para as madrugadas para orar, lá no campo. Todo mundo dormindo e a gente orando. E eu orava pela família, pelos amigos, parará. Mas quando eu ia orar para que Deus me abençoasse no meu trabalho, eu tinha um receio. Eu ficava com um pesar. Falei, meu Deus, eu não vou orar não, porque de repente Deus vai que Ele cisma lá de me tirar do futebol e me coloque para ser um dia um pastor. E eu não falava nada com Ele acerca da minha profissão. Eu era rápido. Senhor, me abençoa aqui em nome de Jesus, amém. Que eu ficava com medo de falar demais, de repente descesse um anjo na minha frente e Deus falasse comigo, o anjo falasse comigo, olha, eu vim lá do céu, sabe, trazendo uma palavra de Deus para você, e Deus está dizendo para você, meu filho, larga isso daqui e vai pregar o evangelho. E eu não queria aquilo. Aí um dia, irmãos, eu fui convidado para estar num monte. O treino começava às 9 horas da manhã, nós fomos no meio de um mato. A gente está lá orando, aquele fogo caindo, aquela coisa toda. Aí de repente sai um velhinho do meio de um mato, um outro mato. Era tanto mato, irmãos, os grupos de crente orando, 5 horas da manhã. Naquela época não tinha bala perdida ainda não, sabe? Era mais. Um moço saiu de um matagal, pôs a mão no meu ombro e disse assim, filho, assim diz o Senhor. Oh meu Deus, vigia no que o Senhor vai falar, Senhor. Ó, Deus quer que você desça. E é para você descer. Mas o que Ele vai fazer na sua vida hoje, você não vai entender agora. Você vai compreender amanhã. Aí, irmãos, eu morava em Friburgo, eu pensei, se é para descer, é para o Rio. Então tem coisa grande nesse negócio aí. Aí eu pensei, no Rio tem Fluminense, né? No Rio tem Flamengo. Falei, meu Deus, tem Botafogo. Então é para lá que eu vou. Ele escutou. O velhinho escutou. As pessoas se inflamaram. Olha que maravilha, Deus vai abençoar você. Aí ele esperou as pessoas voltarem para a oração. Ele bateu no meu ombro de novo e falou, varão, você vigia, porque Deus vai falar com você daqui para frente. Só isso. E voltou para a oração dele. Um dia eu voltei para cá. Nós fomos numa cidadezinha pequena. Na época eu era noivo da Flávia. Nós éramos noivos. E aí, meu irmão, ali aconteceu um negócio que me marcou. Ele disse que pouco tempo depois Deus se levantaria para falar comigo de novo. E numa igrejinha tão pequenininha, Deus levantou um homem ali e ele apontou o dedo para mim. E eu vou resumir para você de uma forma muito simples, dizendo o seguinte: moço, você precisa colocar a sua vida no centro da vontade de Deus. Deus vai mudar tudo. Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Segure nas mãos dele, mas segure firme, porque o vento vai começar a soprar. Pouco tempo depois, irmãos, eu fui para casa. Quer dizer, eu fui para casa naquele dia. Poucos dias depois, Deus me visita num sonho e fala comigo: olha, filho, falei com você 2 vezes. Agora eu vou te mostrar aquilo que eu quero que você realize para mim nessa terra. E Ele me mostrou a vontade dele para o meu coração.
Nem sempre fazer a vontade de Deus é aquilo que nós queremos. Mas se você deseja ter um ano de vitória, um ano de sucesso na presença do Senhor, corra e se esconda debaixo dessa vontade, porque é ela que vai trazer o sobrenatural de Deus para os teus dias. Gerou um desconforto. Eu tinha que passar por um processo de transição, mas Deus esteve comigo. E aí, irmãos, eu pendurei a chuteira, coloquei uma Bíblia debaixo do braço e estou hoje aqui pregando para vocês no nome de Jesus. Creio que eu não tenho condições nenhuma para estar fazendo isso, mas se Ele me chamou para fazer, aqui estou. E se Ele te chamar também para fazer, não temas, vá, querido, não vai te faltar nada. Mas não tenha medo de entrar debaixo, de estar no centro da vontade de Deus. Porque se você deseja fazer a diferença, por onde quer que Deus te leve, você precisa categoricamente estar guardado debaixo dessa palavra. Repita comigo, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. É o primeiro ponto para a gente fazer a diferença. O segundo qual é, pastor? Nós precisamos, queridos, nutrir no nosso coração coragem. Coragem para fazer aquilo que muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta não têm. Há muitos anos atrás Deus me deu uma palavra sobre Davi. Eu perguntava para Deus, toda a igreja que eu vou, os pastores dizem que Davi era um homem segundo o teu coração, mas o que isso significa? E um dia Deus disse para mim, meu filho, Davi era um homem, sabe, foi um homem segundo o meu coração. Eu me agradei muito da vida de Davi, porque Davi era um moço corajoso. Davi tinha coragem para fazer aquilo que a maior parte das pessoas que estavam com ele não tinham e não tiveram para fazer, para me glorificar. E aí eu perguntei, Deus, então me mostra só uma atitude de Davi. Filho, 1 Samuel 17, todo mundo com medo de Golias, de repente chega Davi. Ninguém queria enfrentar aquele gigante, mas ele bateu no peito e disse assim, eu vou enfrentar esse incircunciso em o nome do Senhor dos Exércitos. Era para o exército ir, era para um guerreiro ir, ninguém apareceu. Um menino apontou o dedo e disse assim, ei, eu quero. E jogaram ele do nada no meio daquela batalha. Você conhece a história? Ele pegou 5 pedras, pegou o estilingue dele, né, para você entender melhor, e ele foi para a batalha, no nome do Senhor. E quando ele chegou ali, ele colocou aquela pedrinha, e antes que Golias desse nele uma cacetada, ele lançou, e aquela pedra, guiada por Deus, eu creio, acertou na fronte daquele gigante, e o derrubou. Quando Saul vivia atormentado por demônios, todo mundo com medo do rei, o rei estava estressado, demônio, a capetaiada estava toda lá no palácio de Saul. Ele disse, ei, eu quero que vocês procurem nas terras de Israel alguém que seja habilidoso para tocar alguma coisa, para acalmar o meu espírito. Os soldados começaram a caminhar procurando alguém, não encontraram ninguém. Aí um soldado disse assim, olha, eu tenho consciência de que lá em Israel, aqui em Israel, nas nossas terras, tem um moço por nome de Davi, e ele toca muito bem, e diz que o Espírito de Deus está com ele. Aí Saul disse assim, vai lá e traga. Buscaram Davi, e quando Davi chegou na sala do rei, irmãos, Saul estava endemoniado naquela época. Se você aparecesse na frente dele, era perigoso ele sacar uma arma e matar você. Aí de repente, ninguém queria estar lá, mas sabe o que aconteceu? Davi disse assim, não tem ninguém não? Então pode contar comigo, eu vou estar lá. E ele foi, e a Bíblia nos diz que quando ele chega, que ele começa a dedilhar, adorando ao Senhor, aquele espírito que atormentava Saul foi embora. Coragem para fazer aquilo que ninguém teve coragem para fazer. Jovem, você quer fazer a diferença na sua faculdade? Então tenha coragem para dizer não ao pecado. Você, querido, que está aí, querendo fazer a diferença, querendo que Deus abra as portas para você, querendo que Deus honre a sua palavra, querendo que Deus coloque você num lugar alto, ei, se comprometa a sair daqui nessa noite com coragem para fazer aquilo que as pessoas não têm coragem para fazer. Coragem para falar aquilo que as pessoas não têm coragem de dizer. Diga em alto bom tom, bata no teu peito e diga, quem manda na minha vida é o Senhor. E diga para Ele, meu Deus, pode contar comigo. Eu tenho certeza que Ele vai usar você. Eu tenho certeza que Ele vai adestrar, Ele vai trabalhar você. Ele vai te usar, Ele não vai anular suas características. Ele vai te usar do jeitinho que você veio ao mundo.
com as suas características. Então tenha coragem. Tenha coragem para dizer não. Outro dia um camarada veio me procurar: pastor, eu quero fazer sociedade com determinada pessoa. Eu falei: me fala dessa pessoa. Ela conhece o Senhor? Ele disse: não. Eu disse: meu filho, você está correndo risco. Olha a Bíblia. Abri a Bíblia e mostrei para ele. E ele ignorou e fez a sociedade. Irmãos, 6 meses depois o cara sumiu. Saiu do empreendimento. Quando ele chegou para trabalhar, tinha levado boa parte do maquinário, sumiu e deixou as dívidas para ele. E eu perguntei: estava no nome de quem essa empresa? Ela falou: pastor, não estava, não está no meu nome. Eu disse: meu filho. Perdeu esposa, perdeu família, perdeu tudo. Não teve coragem para dizer não, para fazer aquilo que ele deveria ter feito, ele não fez. E para finalizar, em terceiro lugar, se nós queremos de fato fazer a diferença no ano de 2020, nós precisamos da presença de Deus em nós. Amém, gente? Deus habita em mim e em você, no nosso coração, por meio do Espírito dele, para fazermos a diferença no meio dessa geração pervertida, corrompida, marcada pelo pecado, somente cheios do Espírito de Deus. Ainda ontem, quem esteve lá no sítio, quero até parabenizar a igreja estava em peso lá ontem para a Santa Ceia. Parabéns para vocês. Linda, festa linda. O pastor disse: dia 14 de maio do ano de 2020, uma reunião que vai acontecer em Roma, e o cerne da reunião é para tratar sobre um assunto global. E aí o pastor, quem esteve lá ontem, pôde constatar, tem tudo a ver com aquilo que está escrito em Apocalipse. Então, gente, não dá mais para brincar. Nós não podemos perder tempo. E para fazermos a diferença agora, já, nós temos que buscar o Espírito de Deus. Amém? Nós precisamos mergulhar nos rios de Deus. Nós precisamos chorar. Nós precisamos lamentar. Nós precisamos nos posicionar, joelhos dobrados, rosto no pó, para recebermos de Deus essa força por intermédio do seu Espírito. Essa unção capacitadora que nos levará a romper barreiras, a pular muralhas, a vencer gigantes. Nós precisamos, se quisermos fazer a diferença no ano vindouro, nós precisamos entrar de cabeça naquilo que vem de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Espírito de Deus. É por isso que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, verso 18: não vos embriagueis com o mundo onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Saia daqui com propósito, em nome de Jesus, para fazer aquilo que as pessoas não têm costume de fazer. Faça para Ele, para Deus. Saia daqui, querido, em nome de Jesus, nessa noite, disposto a estar no centro da vontade do Senhor. E saia daqui essa noite disposta a abrir o seu coração, para que o Espírito dele possa fazer morada dentro de você, mas uma morada com poder. Amém? Diga comigo assim: eu preciso encher a minha vida do Espírito do Senhor. Atos capítulo 2, Pedro, após receber a virtude do Espírito, ele abre as portas e prega. E a palavra que ele prega entrou como uma flecha no coração de 3.000 pessoas. Compungiu o coração daquelas pessoas, porque sobre a vida de Pedro havia uma unção especial, dada pelo Espírito do Senhor. Naquele dia houve um acréscimo de 3.000 almas na igreja. Primeiro sermão, 3.000 pessoas levantaram a mão. Está faltando isso hoje, igreja. Está faltando isso hoje. Nós temos incentivado: se transforme no multiplicador de almas. Mas como? Se você não se encher do Espírito Santo, isso não vai acontecer. Que você guardasse essa palavra no seu coração, para praticá-la todos os dias da sua vida. Que você se enchesse de vontade para se colocar no centro da vontade de Deus. Que você saia daqui com coragem suficiente para marcar sua geração.
fazendo aquilo que na realidade as pessoas não têm tido coragem para fazer para Deus. Faça você. Se chamaram você para pregar, não tema, vá, Ele vai usar você. Se chamaram você para poder ministrar, para poder adorar, vá, não temas, Ele estará contigo.